Boa noite, irmãos. Eu gostaria de começar orando. O tema de hoje é um tema muito sensível. Eu ministrando tenho dificuldade e eu creio que muitos aqui possam serem distraídos. Então eu quero agora pedir em nome de Jesus, quero repreender toda distração do inimigo aqui nessa sala, na minha fala, na minha mente. E eu te peço agora, Espírito Santo, me ajude na comunicação e também no coração de cada um dos irmãos e mente que vão estar recebendo o que nós vamos estar falando hoje. É o seguinte, irmãos, o tema se chama Aprendendo a Defesa para a Guerra Espiritual. Eu não servi o exército, não fiz luta marcial, mas eu entendo que antes de você entregar um fuzil na mão de um soldado, ou colocar um lutador num ringue, você tem que prepará-lo muito bem, fisicamente e em técnicas de defesa, antes de ensiná-los a técnica de ataque. Nós vamos estar falando hoje sobre um tema que não é a minha especialidade, mas eu senti muito forte de ministrar sobre esse tema, a guerra espiritual. E hoje vamos falar como se nós estivéssemos entrando para uma escola no nível primário. Eu não estou habilitado para falar em nível superior desse tema, não é o meu chamado. Mas, eu, lendo Daniel, o capítulo 9, 10, eu fiquei assim impressionado com uma coisa. O Daniel ele tomou ciência do que aconteceria, o que estava acontecendo com Israel, em função da desobediência daquele povo, lendo as profecias de Jeremias, as escrituras de Jeremias. E Daniel ficou desesperado, começou a jejuar e a interceder. E aí eu fiquei assim, impressionado com o versículo 12, que eu queria compartilhar com vocês. Diz assim: Deus, falando o anjo, porque aí depois de jejuar, orar, Daniel estava com um grupo de amigos e, de repente, ele teve uma visão que os amigos não tiveram. Mas foi algo assombroso, porque eles correram e se esconderam. Mas Daniel conseguiu ver, aí ele chegou a cair, porque ele estremecia todo pelo poder que estava ali presente. E era um anjo vestido com roupas, com os seus braços, pernas, como se fosse um bronze brilhante. Em suma, uma imagem maravilhosa, mas assustadora. Os olhos pareciam relâmpagos, é a descrição que aparece antes. E então esse anjo se dirigiu a Daniel, que estava ali trêmulo, caído no chão, não sabia o que fazer. E ele falou: Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez. Eu vim em resposta à sua oração. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias. Mas Miguel, um dos anjos chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Quantos aqui têm pensado ou têm noção dessa guerra que existe entre o que alguns chamam do segundo céu, o primeiro céu e a terra? É como se Deus Deus vive no mais alto céus. Então, se ele fala que vive no mais alto céu, existe um céu intermediário, onde estão potestades, demônios e toda uma série
como eu falei, eu não conheço essa hierarquia profundamente, mas a palavra de Deus diz que ela existe. Quando estávamos na época, terminou as eleições aqui no Brasil, eu estava sentado lá atrás e eu comecei a sentir uma aflição e eu saí ali fora para orar. E eu vi sobre o Brasil uma coisa horrível. Um ser, e eu perguntei, quem é, Senhor? Quem é esse ser? E ele falou, é Mamon, o Deus do dinheiro, que hoje domina nações, né? E no caso estava sobre o Brasil ali. A decisão era uma decisão pelo dinheiro, né? Era uma decisão financeira que estava sendo tomada. Então, assim, diante disso, eu creio que a gente precisa entender um pouquinho, porque em Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2, fala assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem, ou seja, a cultura, os hábitos deste mundo. E o príncipe do poder do ar, que eu creio que está se referindo a Satanás, o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Então, esse espírito ele tem autorização para agir naqueles que estão em desobediência. Em desobediência, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Meus irmãos, quantos aqui realmente têm ciência de que antes de Jesus nós estávamos nessa condição? Quantos aqui? Quantos têm ciência que muitos dos nossos parentes, amigos, familiares, vizinhos estão nessa condição? E o que mudou, né? O que mudou é que Jesus veio, venceu o inimigo na cruz e estabeleceu uma igreja aqui. Aqueles eleitos, né, e chamados para governar sobre a terra. Então, toda vez que nós falamos de Jesus, através do nosso serviço, do nosso amor, nós estamos entrando numa guerra. E quando aquela pessoa aceita Jesus, Satanás, nós vencemos. Pelo poder de Deus, nós vencemos aquela batalha. Uma vez o inimigo falou assim para mim: por que você está querendo ele? Você já tem tantos. Por que você está querendo ele? Eu não entrei nesse diálogo com o inimigo. Não dei confiança a ele. Mas ele me fez essa pergunta: por que você insiste tanto nesse camarada que é drogado, ele me adora, por que você insiste tanto? Vai cuidar lá dos seus, pô. Mas enquanto eu tive oportunidade, eu fiquei ali como se eu estivesse guerreando, tentando conquistar aquele território para Jesus, né? Então, 2 Coríntios 2,4 esclarece o motivo do porquê as pessoas no mundo não se dão conta dessa realidade delas. Diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Satanás, ele convenceu ao mundo que ele não existe, que Deus não existe, ou se existe, está tão longe, cuidando dos afazeres do universo, que não está se preocupado com cada um de nós. E que a palavra de Deus foi escrita por homens. E muitas das coisas da palavra é porque naquela época tinha uma cultura que era assim, era assado, mas hoje já não vale mais. Temos que, inclusive, defensores defendem o quê?
atualizar para os dias de hoje. Atualizar a linguagem, né, um termo que usava antigamente e hoje não se usa mais, tudo bem, mas com muito cuidado, para não mudar o que é a verdade, né? Então, esse é a realidade. O mundo, às vezes você fala, como é que pode uma pessoa, você conta um testemunho, ela vê um milagre, e daqui a pouco nada acontece? É porque ela está sob uma influência maligna e foi cega. Ela é digna de misericórdia, não de nossa crítica. Há um poder atuando sobre ela, cegando ela, é o que a palavra diz, né? O Deus dessa era cegou, né? Mas nós, a igreja, através do amor, né? Através de sinais, quando você ora, uma cura acontece, quando você dá uma palavra para aquela pessoa que faz ela ser liberada de alguma coisa que estava aprisionando ela, quando os sinais acontecem, ali pode haver uma libertação. Então, os sinais são muito importantes para esse processo, mas eu não vou entrar muito nessa questão hoje. E Satanás, ele não quer que nós que aceitamos a Jesus e fomos transladados já para o reino de Jesus, que somos a igreja de Jesus, os eleitos e chamados para governar, feitos reis e sacerdotes, ele não quer que essa igreja saiba de Lucas 10:19, que diz assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Porém, 1 Pedro 5,8 adverte que, como soldados, estamos numa guerra e o nosso inimigo, ele está na tucaia. Sabe o que é tucaia? Você fica ali escondido esperando o bicho ou o seu inimigo para atingi-lo. Diz assim: sejam sóbrios, ou seja, atentos. Né? Uma pessoa embriagada é o oposto de sóbria, ela não consegue discernir bem as coisas. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, andam ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar, né? Então, Paulo, ele escreveu em Efésios 4:27, como é que o inimigo pode nos devorar? Pode nos tornarmos presa dele. Ele fala assim: não deem oportunidade para o diabo tentar vocês. O que é tentação? É você ver algo, é você ouvir algo, e você desejar aquilo ardentemente. E aquele desejo vai crescendo, até ele se consumar. Né? Em Mateus 26:41, Jesus também adverte como podemos evitar que esses desejos que não são, que são considerados maléficos, podem ser evitados, ou podem ser esvaziados. Ele diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós falamos então há um domingo atrás que nós fomos feitos reis e fomos feitos sacerdotes. Todos nós, na guerra espiritual, eu creio que nós atuamos como sacerdotes. Ao administrar as finanças, botar as coisas em ordem, nós atuamos como reis, governantes. Mas como sacerdotes,
Deus deu autoridade a nós para atuarmos na esfera em que somos reis. Por exemplo, eu posso orar pelos Estados Unidos, né? Posso orar pelo Brasil, mas a minha esfera está limitada a quê? Ao meu corpo. Deus me deu um corpo para governar. Então, eu posso orar e interceder por mim. Eu tenho uma esposa e tenho filhos. Na minha família, ninguém mais tem mais autoridade do que o marido e a esposa para orarem pela sua família, pelos seus filhos. Então, os dois têm uma responsabilidade no governo da família e como sacerdotes da família. Se você tem uma empresa, é pequenininha, você e sua esposa ali oram por aquela empresa, pelo seu trabalho, mas você tem autoridade ali. Você pode me pedir para orar? Posso, mas ninguém melhor que você, se Deus te deu aquilo para tomar conta, Ele te deu autoridade para você administrar e interceder por aquilo. Amém? Então, e se nós temos uma igreja, como nós aqui? Se nós somos responsáveis por uma grande organização, se nós somos responsáveis por uma cidade, por uma nação, presidente, um governador de um estado, nós precisamos ter o quê? Como igreja, aqui na igreja nós temos o quê? Uma base, um grupo de sacerdotes intercessores. Semanalmente eles se reúnem para interceder por todas as necessidades da igreja. Nós delegamos a ele, os líderes, autoridade para interceder por nós e pelas famílias, por todas as necessidades. Uma cidade, um prefeito, deveria ter um grupo de intercessores intercedendo por ali, como Daniel estava intercedendo pela nação dele. E Deus ouve. Mas a oração de Daniel não impediu que as consequências acontecessem, mas pelo menos Daniel sabia o que ia acontecer e do fim. Então nós precisamos ter essa consciência e nos colocar à disposição para formar esses grupos de intercessores, para nós verdadeiramente estarmos agindo como sacerdote, da nossa vida, da nossa família, do nosso negócio, do nosso trabalho. Né? Tiago 1,13 revela como nós somos tentados. Diz assim: quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. E qual é o trabalho do inimigo nisso? Tiago 1,15 diz assim: então, esses desejos, pensamentos, fazem com que o pecado nasça, ou seja, desejo realizado, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Né? O pecado é a única arma que Satanás tem para nos atingir. Mateus 6,22 revela qual é a porta de entrada dos desejos em nós. Diz assim: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons,
todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Ou seja, encherão o coração de desejos pecaminosos. E aí, a nossa mente se torna um campo de batalha. Gênesis 3:5 mostra que essa estratégia de Satanás é desde a criação. Quando ele fala, ele estava falando para Eva que ela não tinha problema nenhum comer aquele fruto proibido, né? Antes em Mateus 12:34, Jesus falou assim: como é que vocês podem dizer, peraí, deixa eu ver se eu estou aqui, isso, não, eu perdi, você tem Gênesis 3:5 aí? Diz assim, essa estratégia, aqui meu slide aqui sumiu, essa é a estratégia de Satanás desde a fundação do mundo. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, tentando convencer a Eva de que não tinha problema nenhum, como ele faz o tempo todo conosco. Você está sendo muito rigoroso. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, né? Deixa eu só voltar aqui. Meus irmãos, aconteceu alguma confusão aqui e eu vou seguir naquilo que... Bom, a estratégia é a mesma até hoje. Na realidade, o sistema do mundo, ele criou uma vitrine para que nós olhemos coisas, relógios, carros, pornografia, e sejamos cheios desses desejos malignos, né? Essa é a estratégia do inimigo. Para quê? Na esperança de que esses desejos sejam consumados e nós nos tornemos presa sua, demos autoridade a ele, né? O Rodrigo, na semana passada, nós chegamos a fazer um pacto junto com ele, por exemplo, de cuidar da nossa boca. Porque Jesus falou, né? Mateus 12:34. Mateus 12:34. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas boas, né? O dano causado pela nossa língua, né? Não vou repetir a pregação do Rodrigo, mas só para revisar a importância de nós, isso está em Tiago 3,6, diz assim: a língua é um mundo de maldade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A língua ninguém consegue domar, é um mal incontrolado, cheio de veneno mortífero. Mas, assim, o que a gente precisa entender é que o que está dentro, o que sai da nossa boca, é o que está dentro de nós. E intencionalmente foi colocado ali
para que nós usemos a nossa língua para o nosso prejuízo e o prejuízo de todos aqueles que ouvem. E em Mateus 12:36, Jesus diz o quanto é o prejuízo se nós não seguirmos o nosso jejum, não por 30 dias, por toda a nossa vida, no cuidado de falar. Ele fala assim: no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras serás condenado. Então, meus irmãos, jejum foi o primeiro passo de 30 dias, mas agora é o nosso desafio. Daqui para frente, a nossa casa, as pessoas com quem nós relacionamos, seja jovem, seja adulto, é um relacionamento onde quem ouve a nossa conversa vai ficar maravilhado, vai se sentir bem. Mateus 13:22 mostra que os desejos malignos em nosso coração tornam a palavra inútil. Diz assim: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas, o amor ao dinheiro, a sufocam, tornando-a infrutífera. O que acontece conosco se ouvirmos a palavra, escutarmos a palavra, lermos a palavra, mas ela não encontrar raízes dentro de nós? Por quê? Porque nós estamos tão preocupados com outras coisas, com outros propósitos, valores, que não há espaço para pensar, meditar na palavra de Deus. Esse é o propósito. A única forma de Satanás ser vitorioso é se, em vez da palavra de Deus, limpando o templo dele, que é o nosso corpo, e aí nós temos a sua presença, porque se nós tivermos a sua presença, o inimigo ele não pode jamais nos tocar. Rodrigo fala muito nessa questão da importância da presença. Gênesis 4:7, ele fala uma realidade, né? Diz assim: saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Em Hebreus 12:4, dá uma ideia do nível de esforço para nós dominarmos o pecado. Ele fala assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Primeiro Coríntios 6:18. Para algumas tentações, como por exemplo, a imoralidade sexual, a pornografia, Paulo fala: fuja dessas coisas. Fecha o celular se aparecer alguma coisa. Não alimenta, não deixa a coisa entrar. Hoje, crianças estão manipulando pornografia porque é grátis, está ali à disposição, basta um cliquezinho. E Paulo diz: fuja, porque a pornografia é a porta para um pensamento que, se amadurecer, como nós vimos, vai gerar o quê? Ou uma prostituição, ou um adultério, e aí a consequência é o divórcio, uma família destruída. Tudo começa com um olhar. Filipenses 4:8 fala da estratégia, além da oração, que nós temos que ter logo que entrem pensamentos, seja por uma imagem, um filme que a gente vê, né?
quando começa a entrar esses pensamentos, Paulo fala em Filipenses 4,8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, assim, precisamos estar conscientes que o campo de batalha com o inimigo não é físico, não é contra pessoas. Também nós não podemos atuar guerreando contra uma potestade, porque a isso são os anjos de Deus que estão guerreando. Mas nós podemos vencer a guerra aqui dentro. Como vencemos essa guerra? Colocando a palavra de Deus dentro da nossa mente, orando, nos relacionando com o Espírito Santo, pela presença. Por quê? Com a presença de Deus, o mal ele não vai conseguir germinar. Não tem outra forma de nós guerrearmos que não seja através daqui da mente. Porque é aqui que nasce, é aqui que nós podemos fraquejar, abrir brechas. O nosso coração, seja pelo passado, seja pelo presente, ele está cheio de desejos. E ele costuma dar ordem para a nossa mente justificar nossa desobediência. Eu não vou dar o dízimo porque eu não sei o que eles fazem com o dinheiro lá da igreja. Eu também mereço tal coisa. Eu trabalho muito. Justificativas para a desobediência não faltam. A Bíblia foi escrita por homens. Isso aqui só valia para aquela época. Há muitas justificativas. Então, nós temos que guerrear essa guerra com diligência, com sabedoria e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Guiados pela oração no Espírito. Porque o Espírito discerne todas as coisas. Não é uma oração assim que você sai falando qualquer coisa. Não, é um tempo que você para, até para ler a Bíblia. Entra no Espírito, deixa o Espírito Santo vir, e aí você começa a ler, de tal forma você internalizar aquela palavra. E aquela palavra vai funcionar como um gabarito, né? E aonde bater, aí você fala, opa, Senhor, eu estou com dificuldade nessa área, me ajuda, né? Por favor, eu não quero te desobedecer, eu sou fraco nessa área, eu preciso da sua ajuda. Clama até o ponto, como Paulo falou, de derramar o sangue, para Deus te dar forças e te ajudar a vencer. 1 João 1,9 diz o que fazer quando somos vencidos. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Meus irmãos, quando eu cheguei no Evangelho, eu saí da lama. Então, quem estava na lama e é limpo, tem uma gratidão a Deus que é imensurável. Talvez muitos tenham sido criados numa casa, já com os pais cristãos, levando para a igreja, né? E não tem assim a dimensão do valor, da importância do sangue de Jesus em nossas vidas. Daqui a pouco nós vamos tomar a ceia. Então, quando nós tomarmos essa ceia, né, nós temos assim, porque esse sangue, ele tem inclusive o poder de, quando nós
Eu ia contar até algumas coisas de antes, mas não é nem conveniente contar. Mas a verdade é que se nós formos contaminados de novo, como eu que já fui muito contaminado, se eu vier a me contaminar, o que Deus espera é um profundo arrependimento. E Ele vai restabelecer aquilo que eu experimentei na minha conversão, uma limpeza, uma leveza. Então é isso, meus irmãos. Esse é o nosso Jesus. Resumindo, todos os descrentes estão mortos e estão sob a influência do inimigo, né, devido a eles terem feito a escolha de viver para satisfazer seus desejos da carne, dos pensamentos, etc. Todos os crentes em Jesus são limpos de toda maldade, pecado, quando aceitam Jesus, e se vierem a cair, se arrepender, esse mesmo sangue que nos limpou, também volta a nos limpar. Se Jesus ver arrependimento dentro de nós, né? A única forma de Satanás vencer o crente é se ele escolher dar seguimento às tentações. É a única forma que ele tem de nos vencer. Diz assim, se pecar, né? Hoje, né? Perdão, já falamos sobre isso. Então, hoje é dia de ceia. Eu vou tomar a liberdade. Os irmãos já vão distribuir? Eu vou tomar a liberdade de ler o texto completo da ceia e logo depois da ceia. E enquanto eu leio, vocês, assim, façam uma analogia na vida de vocês, naquilo que eu ministrei hoje. Diz assim, Paulo, em 1 Coríntios 11, 23. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Ou seja, Jesus morreu naquela cruz no nosso lugar, para que nós pudéssemos ressuscitar com Ele. Da mesma forma, depois de comer o pão, né, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Agora a salvação não é mais pela obediência a leis. Agora a salvação é através de me aceitarem como Senhor e Salvador e do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que o comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aí depois dele falar isso, que nós vamos daqui a pouco praticar aqui. Ele faz algumas exortações a todos que vão tomar a ceia. Ele diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o que está fazendo, né, o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e que já dormem, ou já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo.
Então, o que eu queria pedir agora é, antes de nós cearmos, nós examinássemos nossa vida, aquelas coisas que estão no nosso coração, seja mágoa, seja um desejo maligno, seja prostituição, o que for, que nós agora verdadeiramente nos ajoelhemos em espírito. Você não precisa ajoelhar fisicamente, mas em clamor, entregue isso ao Senhor Jesus. E pede: Senhor, venha limpar o meu coração, porque jamais eu quero deixar de ser o seu templo. A sua presença é tudo para mim, em minha vida. Oh Deus e Senhor, cada um dos irmãos aqui, como eu estou fazendo, entregue cada uma das suas fraquezas, aonde o inimigo possa atingi-la. Toda idolatria, todo amor àquilo que não convém, vem, Senhor Jesus. Essa igreja, o Senhor preparou ela para guerras, para tomada de posições, e o que ela tem feito, muito importante. Mas nós precisamos, Senhor Jesus, de uma igreja preparada, de uma noiva pronta. Ajuda-nos, Senhor. Estamos hoje te entregando nossos corações. Vem nos limpar de toda maldade, Senhor Jesus. Toca nossos olhos, ó Pai. Toca a nossa boca. E limpa o nosso coração, Senhor Jesus. Dai-nos disposição para meditar na sua palavra, Senhor Jesus. E crie em nós um coração puro, um coração desejoso de te obedecer, Senhor Jesus. Desperta em nós, Pai, amor e misericórdia por todos aqueles que ainda não te aceitaram como Senhor e Salvador, que estão cegos, Pai. Dai-nos estratégia para abrir seus olhos, Pai. Seja por sinais, seja por práticas de amor. Tu sabes, Pai, quantos familiares, amigos que nós temos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos homens e mulheres de oração, Senhor. Famílias de oração. Igrejas de oração, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez naquela cruz por nós. Obrigado porque nós ressuscitamos, estamos agora em espírito em lugares celestiais, mas como o Senhor falou, a nossa carne é fraca e nós precisamos de um coração puro para não ceder, para não abrir brechas para o nosso inimigo. Te peço esse favor, Pai, para cada um dos irmãos que estão aqui nessa igreja, para aqueles que não puderam vir e estão em casa. Faça de nós, Senhor, sacerdotes intercessores, Pai. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. O pão. Você já botou na boca, não tem problema. O meu está chegando. Obrigado, Senhor. Esse pedaço de pão simboliza o teu corpo, o teu sacrifício,
a dor que o Senhor sofreu naquela cruz. Obrigado, Pai. Comamos o pão. E este suco, Senhor, simboliza o teu sangue da nova aliança. Agora não somos salvos mais por obediência, mas somos salvos pelo teu sangue, pela graça, Senhor Jesus. E essa graça, ó Pai, que ela nos ajude a ser obedientes, num padrão muito acima do que as leis dadas a Moisés. Amém. Então, meus irmãos, muito obrigado. Algumas partes da minha pregação aqui sumiram, não sei como. Eu creio em guerra espiritual, mas eu creio que deu para nós entendermos bem aonde nós estamos e o que Deus espera de nós.